Olá, eu sou o Johnny Galvão, sócio e cofundador do Master Talks, junto com Marcos Mion e Rodrigo Portaro. Que legal que você chegou aqui na aula do Amir Klink. Queria dizer que essa é uma aula de 12 dentro do programa dele do Master Talks. Se você gostar dessa aula, e eu tenho certeza que você vai gostar, você pode entrar na nossa plataforma e adquirir o programa completo. Além dos vídeos do Amir Klink, tem vídeos complementares com uma análise do que ele falou e aterrissando um pouquinho na nossa vida e no mundo corporativo. Eu espero que vocês gostem. Pra gente, foi um dos trabalhos que mais nos deu orgulho de fazer. Esse Master Talks, pra gente também é um legado. Eu gosto de barco porque afunda. Se você errar, afunda. Se entrar água, afunda. E a simples certeza de que afunda, de que você será penalizado e que vai morrer, ela é altamente educativa. A ideia da viagem nasceu como uma provocação. Eu gosto de provocações. Elas te fazem pensar no oposto, no outro lado, na hipótese do absurdo, no caos, no fracasso, no desastre. E eu me apaixonei pela ideia por causa dos desastres. Quando primeiro eu soube dos dois remadores americanos que queriam atravessar dos Estados Unidos para a Escócia, e eu falei, nossa, que absurdo, é impossível, eu entendo tudo de remo, mas um oceano é impossível, os caras vão morrer. E aí eles foram, e morreram. Tem duas escolas, por exemplo, tem a escola do planejamento obsessivo, puro, cuidadoso, seguir as regras, que é a escola americana, que eu não gosto. Porque ela não vai até o extremo. Tem situações onde você antes tem que ir até o extremo das situações, que é a escola francesa dos bretões. Adoram uma menina que nem a Florence Artaud, que sobe em cima de um barco para fazer uma travessia em solitário, num trimarã, e ela vai até explodir o barco. Ela não é que ela vai para tentar chegar do outro, ela vai até explodir. A primeira vez que ela explodiu um, depois ela explodiu o outro, aí os arquitetos do terceiro aprenderam a fazer, caramba, nós temos que fazer assim, porque assim não vai explodir. Então essa escola, a escola do aprendizado no ambiente extremo, ela é impagável, ela é maravilhosa. Eu adoro essa escola, eu adoro ver hoje, nos dias de hoje, um escritório que nem o Jean PTG, o PTG em Prévost, que fazem de repente um catamarã chamado Orange, que contraria a lógica da física. Nenhum barco pode navegar ao redor da Terra numa velocidade superior ao mais rápido destroyer do mundo, e eles conseguem, com um cara só no comando do barco, a 45 nós de velocidade, com ondas de 15, 18 metros de altura, que atravessam o Atlântico em horas, não em dias. Como eles chegaram nesse nível, indo até o extremo, explodindo um barco, arrebentando o outro, ousando. E aí eu comecei a me interessar, não é uma questão de pessimismo, assim, mas eu comecei a me interessar pelo que não dava certo, pelos desastres. E acabei juntando uma biblioteca de desastres. E achei um livro maravilhoso sobre sobrevivência no mar e as histórias dos desastres, dos naufrágios espetaculares, do naufrágio da Medusa, onde no primeiro dia tinham quase 300 pessoas e 2 dias depois já tinha menos de 20 pessoas, eles tinham se matado. E para que eles morressem de sede por falta de água no mar, eles precisariam pelo menos 7, 8 dias, né? Você sem beber, você entra em morte aparente só no 6º, 7º dia, e eles morreram todos antes por causa do pânico, do caos, da disputa pela água, do descontrole psicológico, do desespero. Depois o naufrágio, os desastres que deram certo, né? O casal Morris e Marilyn Bailey na década de 70, que estavam indo para a Austrália, bateram numa baleia, afundaram em 15 minutos no meio do Pacífico.
E o barco que sobrou deles era uma balsinha de menor do que essa mesa, 1,35 m, isso aqui. E eles sobreviveram nesse barco 117 dias. E durante esses 117 dias, a Marilyn, ela rezava para que não passassem navios. Por quê? Cada vez que passava um navio, o Morris acionava a única coisa que ele conseguiu pegar foram os fogos de artifício, fogos de salvagem. Ele acionava os fogos e o navio não via, durante o dia ele não via os fogos. E aí o navio passava do lado deles sem que ninguém os visse e ele entrava em desespero, pânico, diarreia, descontrole, decadência física. E ela, enfermeira, ela percebeu que era melhor eles sobreviverem tranquilos até que um dia alguém os achasse do que viver esses altos e baixos. Era uma época também onde já existia a teoria do francês, do Alain Bombard, que foi um médico que atendeu 80 náufragos que chegaram andando no hospital dele e a maioria morreu de nefrite, tinham bebido água salgada. E aí ele elabora uma teoria de que é possível beber água salgada indefinidamente. Uma teoria polêmica que os americanos detestam, mas que para mim faz todo sentido e, na minha opinião, essa teoria salvou, por exemplo, o casal Bailey, por uma razão que ninguém nunca abordou. E o francês elaborou essa teoria e foi contestado, ridicularizado, e aí no final da década de 50 ele faz uma travessia num botezinho inflável, sem água e sem comida. Ele parte para atravessar o Atlântico, das Canárias em direção a Barbados e consegue atravessar em 70 e poucos dias. Ele atravessa, perde 28 quilos, bebendo água do mar. Tinha que beber em quantidades ínfimas, menos do que uma colher de café, no máximo 1.100 mililitros por dia, no máximo 6 dias, e a cada 6 dias alternar com líquido hipotônico. E ele mostrou que o sumo de um peixe vivo esmagado é hipotônico, tem água doce, a condensação. E se você beber água do mar, você sobrevive maravilhosamente bem até o 11º dia. No 11º, 12º, teu rim entra em colapso, nefrite, morre de uma vez. Então era uma decisão polêmica. Se você está sem água no mar, como sobreviver? Você acha que vai ser resgatado em menos de 10 dias, deve beber? Mas qual é o valor da teoria? É que a psique que mata no mar, é o pânico, o desespero. E na medida em que você sabe que é possível sobreviver se não tiver a água doce, você acalma. E assim eu fui juntando essas teorias e teses do absurdo, né? O John Fairfax, que era um exibicionista, que atravessou o Atlântico Norte num barco a remo e catava tubarão pelo rabo e mordia com os dentes e mostrava os bíceps dele. Depois ele faz uma travessia do Pacífico num barco a remo, também saindo da Califórnia, com a Sylvia Cook. Eles brigam na primeira semana, a travessia deles levou 360 dias e eles nunca mais se falaram. Mas o fato de eles não se falarem num barco durante 353 dias, eu achei fabuloso. E aí a história da noiva do meu amigo, colega de remo, Herman, que quando ela soube que eu queria fazer a viagem junto com o Herman, com meu noivo, não, ela resolveu 1000 problemas. Falei, tá resolvido. Tem que ser feito sozinho. Mas eu ainda não me imaginava protagonista. A verdade é que a história da viagem foi uma sucessão de eventos que não deram certo. Eu quis fazer um treino, será que a gente aguenta remar um oceano? E a gente tentou organizar durante anos uma travessia de Santos a Paraty, que nunca ocorreu. A travessia nunca deu certo, sempre dava errado. Eu falei, caramba, a gente não consegue fazer uma travessia aqui na Costa Verde, aqui no litoralzinho nosso. E assim, eu acho que foram exatamente foram essas análises de desastres e essa convivência com o que não dá certo que fez a viagem dar certo.
Eu optei por um barco espertamente incapotável, um barco que me livraria da morte por capotamento, que foi o que matou a maioria dos barcos. Bom, esse é o barquinho que eu usei para atravessar da África até o Brasil, remando. No fundo ele é uma espécie de aberração da engenharia naval. E de repente surge esse engenheiro maluco que me fala, não, amigo, tá errado, você está fugindo do problema de capotar. Você tem que conviver com esse problema, tem que resolver. O seu barco tem que capotar. Ele tem que ser feito para capotar. Ele não vai ter casco e convés, ele vai ter convés e convés. Porque ele é um casco que se inspira nos desenhos clássicos de embarcações do Maranhão, do Alto Solimões, das canoinhas de duas proas, ou double proa, como a gente fala. Ele tem as duas pontas afiladas, mas ao mesmo tempo ele é um casco, é um barco que tem dois cascos. Tem um casco e tem outro casco aqui, não é um convés. Isso aqui é um casco. Isso aqui foi desenhado para funcionar como um casco ao contrário, para fazer com que ele voltasse quando ele eventualmente capotasse. Esse era o habitáculo onde eu dormia, e aqui era o habitáculo da comida, que eu abria uma vez por semana. O lugar onde eu dormia, essa foi a menor porta que a gente conseguiu fazer, porque na época a nossa tecnologia era precária, ela tinha que ter o menor volume possível. E eu me habituei a entrar nessa portinha. Aqui dentro eu cozinhava, dormia, fazia navegação e me abrigava das intempéries. A grande dificuldade era, se o barco capotasse enquanto eu estava aqui dentro, eu não poderia abrir essa porta para sair. E aí eu teria que ter um sistema de esgotar, um sistema de colocar peso no fundo do barco para descapotar. Eu não poderia descapotar com a minha força física. E de ponta cabeça ele vai ser um barco. Mas e como é que eu faço para sair do barco se eu estiver dentro? Esse é o seu problema. Você tem que inventar um jeito de sair. Ou de não sair. E aí é melhor não sair. Mas aí como fazer para desvirar o bichinho? E aí que surgiu a história do projeto dos lastros de água salgada. Quer dizer, o barco carregava água doce e água salgada. Dentro aqui eu tinha um sistema para descapotar o barco com bombas como essa. Tinha uma bomba externa de água salgada, uma interna de água salgada, uma interna de água doce, que eu usava para mudar os lastros para poder descapotar. E a cama era aqui muito confortável. Era extremamente uma cama mais confortável do Atlântico. Eu tinha plena consciência da minha insignificância física para vencer esses elementos, só que eu tinha uma visão do contexto, eu tinha essa visão. Eu sabia que em algum momento o anticiclone ia virar a meu favor. Eu sabia que a partir de um certo ponto eu tinha que fazer uma correção oposta à que eu fazia no início. O primeiro desafio no início era me afastar da África. O segundo desafio era não entrar no anticiclone, no eixo do anticiclone. O terceiro era não me deixar ir para o sul e alcançar o objetivo. E eu fui aos poucos apurando os desvios, os erros para chegar no meu objetivo. O balanço do barco é muito violento quando a gente para de remar. Esse balanço lá, o barco atravessa as ondas e esse balanço é muito violento. Então, o ambiente era assim o tempo inteiro, esse movimento lateral muito violento, muito violento. Quando eu começo a remar e alinho o barco com as ondas, aí ele estabiliza. Então, na verdade, era mais confortável estar remando do que estar não remando. E esse era o assento deslizante, que foi uma das ideias que outros remadores não utilizaram. Eu encaixava os tênis aqui e fazia esse movimento de remada, e 60% do esforço da remada vinha das pernas. A porta tinha que ficar fechada, ela não podia ficar aberta enquanto estivesse remando,
para evitar que, no caso de uma capotagem, o barco alagasse e aí acabava a história. Eu acho que o grande mérito não foi o da força, o da resistência, o de vencer o meio, como muita gente acha, a coragem, a persistência, não foi. Foi a noção do contexto. Quando as condições estavam contrárias, eu me empenhava o máximo possível para não perder muito. Quando estavam favoráveis, eu me empenhava para ganhar o máximo possível. E a resultante dessa contabilidade de forças, onde a visão é mais importante do que a ação individual, foi o fator que ajudou a dar certo. Então, é engraçado porque todo mundo olha isso como um exercício teórico, filosófico da vida, mas eu estava fazendo isso de verdade, né? Não era uma metáfora, eu estava vivendo essa metáfora, ela era real. Eu não gosto das metáforas. E todo mundo olha sempre comparando, transformando a experiência em metáforas dos outros. Eu não venci o meio, na verdade eu fui hábil em negociar com o meio. Espero que você tenha gostado desse episódio. Lembrando, tem muito mais na plataforma do Master Talks, se você adquirir o programa completo do Amir Klink.